continuando aqui para uma segunda questão de Haskell, a gente tem um exemplo clássico, é relativamente simples, mas é tipo muito clássico, que é o problema do produtor-consumidor. Então a questão fala aqui, cria uma thread produtora que disponibiliza números de 0 até um número qualquer x, e uma thread consumidora que printa esses números, né, que consome eles. Então, para começar, né, aqui mesma coisa, importar os pacotes necessários, control.concurrent e text.printf, que eu gosto. Pronto, então vamos lá. Primeiro de tudo, né, sempre criar o main. Esse é um bloco do. E ele vai disparar duas threads, uma que vai ser a consumidora, a produtora, né, primeiro. Vou chamar de produtora. Ela vai receber o quê? Eu acho que seria interessante ter, obviamente, um mvar que vai ser a fila, né, que a produtora coloca coisas nele nela e a consumidora retira. Então, primeiro de tudo, vamos chamar ela de Kiwi. Kiwi vai ser um new mvar e vai inicializar com 0. Então a gente tem a produtora que recebe o Kiwi. Ela vai receber também um número máximo de coisas que ela tem que escrever. Vou colocar 10.000 talvez, 1.000 foi pouco no outro. E pessoalmente eu acho interessante resolver isso com um problema aqui com a nova mvar, que é assim: como é que a gente vai incrementar um valor em linguagem funcional para que a cada loop eu esteja colocando um número a mais, né? Tipo, em vez de sempre colocar o mesmo número lá, eu colocar o número anterior mais um. Existem outras maneiras de resolver esse problema, mas já que a gente está falando tanto de mvar e tal, eu gosto de usar um incrementador mvar. Então, criar aqui mais um mvar, ele vai ser chamado i, mvar, ele também vai inicializar como 0. Então a gente vai passar além do Kiwi, o i aqui para produtora e só para produtora. E a consumidora basicamente vai ser... ela vai receber só o Kiwi, né? Que é o lugar onde ela fica procurando um novo conteúdo. Então vamos lá, implementar essas threads. Começar pela produtora. Ela recebe um mvar do tipo int, outro mvar do tipo int, um número qualquer e devolve o IO. Então é o Kiwi e o x, que nem na passada, igual a loop. Vai ficar bem parecido com o anterior. Where loop é um bloco do. E aí, para começar, a gente pega o i, né, que vai ser o nosso incrementador, coloca no n, take mvar, e a gente já faz aquele teste lá que a gente fez na passada. Vou até copiar e colar porque vai ser bem parecido. Então, ele faz esse teste aqui, se n for menor ou igual a x. Então posso dar prosseguimento. Eu não vou printar nada por enquanto, mas o que importa é que ele vai colocar no Kiwi o valor n, né? Que é o incrementador que a gente está usando. Além disso, a gente vai colocar também de volta no i, mvar i agora, n mais 1. E é assim que a gente vai incrementando dentro dos loops. E aí ele volta para o início. Pega o i de novo, verifica se é menor que o x. E pronto, é isso. Ele vai ficar nesse ciclo aí de consumir e tal. Basicamente esse vai ser o nosso produtora. E a gente pode vir aqui fazer logo a consumidora também. Vai receber um mvar do tipo int. E é só isso. IO tal. Consumidora. Kiwi. Igual a loop. Where loop vai ser um bloco do. Que vai ser basicamente pegar o número, né, que estava lá disponibilizado pelo mvar. Take mvar aqui. Não colocar nada de volta, e isso eu dou um printf. Desse valor in.
Então vai ser um porcentagem de, e não esquecer do barra n, senão vai ficar tudo um em cima do outro. E loop, né? Pra terminar. Pronto, isso aqui deve funcionar. E a gente garante, assim, obviamente só o consumidor tá printando alguma coisa, então acho que não vai embaralhar nada. Mas por garantia é bom explicar que ele realmente não iria, mesmo se fosse várias threads consumindo, porque eles obrigatoriamente estão pegando do mvar kiwi, que é uma só. Então sempre que alguma thread tentar pegar daquele mvar e não tiver nada, ela vai ter que parar e esperar alguma coisa estar lá. Isso quer dizer que, como só tem um mvar, nenhuma thread iria passar por cima da outra se tivesse mais que uma. E a gente pode testar isso. Então, vou colocar um load aqui. Acho que é o 2. Bem. Pronto, ele printou até 10.000. Tudo funcionando como deveria. Só que acho que talvez não dê pra observar muito bem o comportamento. Talvez seja legal colocar um print aqui também, né? No consumidor, no produtor, quer dizer. Então ele coloca um put mvar aqui, a gente coloca um printf aqui também, para mostrar que foi ele que colocou lá o valor. Produtor produziu N. E aqui embaixo a gente pode colocar consumidor, consumiu. Gente, desculpa o corte, eu tentei fazer de um jeito aqui, resolvendo essa questão do print embaralhado, só que não deu muito certo e eu perdi muito tempo fazendo ele. Então, eu acho que eu provavelmente vou só cortar essa parte do vídeo, porque acho que não falei nada importante lá, foi só tentando um método. Por acaso o método foi tipo assim, na hora que o consumidor pega o do Kiwi, ele coloca de volta o zero, quem estava aqui, mas não precisa tirar. E aí a gente estava tentando fazer com que o consumidor, o produtor na verdade, ele só colocasse um conteúdo novo quando ele visse que o conteúdo atual fosse zero. E aí, se esse fosse o caso, ele podia colocar um conteúdo novo, e eu estava imaginando que talvez com isso eles fossem respeitar aquele momento de print de um do outro, mas não deu certo. Então, uma outra maneira interessante de resolver é criando um outro mvar, dessa vez um booleano, de controle. Então, vamos dizer print controle, acho que tá bom. Vou colocar assim. Keymocase não, Snakecase. Print control vai ser um novo mvar. Ele vai começar como true, quer dizer que a ideia é que você poderia dizer que o terminal está livre, então ele é true. Só que só o fato de você pegar esse booleano aqui já indica que ele está livre, entendeu? Então o que a gente vai fazer aqui, antes de sair printando as coisas, control vai ser... sim, tem que passar para ele, né? Além de todas essas coisas aqui, ele vai receber um mvar do tipo bool. E a mesma coisa aqui embaixo. Ele vai chamar control, tá bom? E aqui eu vou chamar também control. Então a gente vai pegar aqui, vou dizer que C vai ser ctr, L vai ser take mvar control. E quando ele terminar de printar, eu coloco o ctrl, o putvar control. E eu passo a mesma coisa. De novo, você poderia fazer uma lógica que está pegando esse valor aqui e tal. Poderia. Mas não é necessário, porque o próprio mvar já é uma blocking kill, ele já faz esse controle só de você estar tentando pegar ou colocar alguma coisa nele. Beleza. E aí eu coloco a mesma coisa aqui embaixo.
Posso até colocar a própria coisa que eu tirei dele, né? Mais interessante. Então, mesma coisa aqui embaixo, antes de printar, eu peço o control. E depois de printar, eu coloco de volta o control. E acho que é um momento interessante para eu falar o que acontece quando você está mexendo com essas memórias compartilhadas em Haskell. Aí você pega alguma coisa que está na memória, no MVAR, e você não coloca de volta. Isso vai acabar com o seu código. É um saco debugar. A maior parte das pessoas que vem tirar dúvida durante o projeto, que tipo, o negócio não está funcionando para mim, André, de jeito nenhum. Aí eu vou ver e, sei lá, 75% das vezes é porque você em algum momento pegou o valor que estava dentro do MVAR e não colocou nada de volta para uma outra thread poder consumir. E aí, na hora que você está trabalhando com threads concorrentes, só a primeira thread faz alguma coisa e todas as outras param porque elas ficam esperando alguma coisa ser colocada naquele MVAR para elas poderem continuar, mas ninguém está fazendo isso. Então, muita atenção para essa parte. Vamos ver se aqui funciona. Se funcionar, eu já demonstro o que eu estou falando agora. Então, load, Haskell 2. Ué. Tá. Calma aí. CD 22.1 CD threads. Pronto, agora. Então, load Haskell 2. Esqueci de colocar aqui alguma coisa. Servidor aqui. Esqueci de passar aqui para as threads, né? O print control. Pronto. Vamos chamar o main e aí, pronto, finalmente a gente tem um controle ali do terminal, onde cada thread está respeitando a sua vez de printar de novo. Isso pode acabar mexendo um pouco com a natureza do programa e tal, mas foi mais para demonstrar que é possível controlar esse negócio de sair printando no terminal, porque se eu não me engano vai ser necessário, né? Pelo menos para demonstrar que a sua aplicação funciona no projeto. E falando lá sobre essa questão de você tirar alguma coisa e não colocar de volta, eu vou retirar aqui, comentar essa parte que ele coloca de volta o controle no lugar. No caso, então, o produtor possivelmente vai chegar primeiro, ele vai pegar o controle, printar alguma coisa, colocar o controle de volta, e aí vai vir um consumidor, ele vai pegar o controle, printar alguma coisa, mas ele não vai colocar o controle de volta. Isso vai fazer com que tanto o próximo loop do consumidor quanto o produtor fique esperando esse controle estar disponível, e isso nunca vai acontecer. Então, o código vai simplesmente congelar depois de um dos dois printar alguma coisa. Possivelmente os dois, possivelmente só o consumidor se ele chegar primeiro para executar. Então, a gente dá um reload e eu chamo o main. Eu esqueci de salvar aqui o arquivo. Já ia ficar sem entender porque que ele não estava crashando. Tá, vamos, para. Caramba, crashou tudo. Ok. Haskell 2. Chamou o main. E aí pronto, exatamente como eu falei. O consumidor chegou, tentou printar alguma coisa, só que é isso, ele falou consumidor, consumiu, eu não dei nome, né, acho que não precisava, enfim, isso aí é só detalhe. Aí ele chegou aqui, o consumidor foi o primeiro a entrar e ele já chegou consumindo o zero que a gente coloca inicialmente. Mas aí ele não colocou de volta o controle, né? Então todas as threads congelaram. Posso chamar o main de novo, ver se alguma coisa muda. Tá morrendo aí junto com o negócio do compilador. Você colocar de volta, normalmente, um reload, chama o main novamente, e aí ele volta a funcionar como deveria. Então é isso, acho que de Haskell o primeiro exemplo é um exemplo mais geral de como lidar com threads, como construir uma thread em Haskell.
O segundo exemplo é o mais clássico de Haskell, é o de problema de proto-consumidor, de como controlar. E aí basicamente todas as noções de threads você pode chegar lá em Haskell usando o mvar. Semáforo, blocking queue, qualquer tipo de controle de concorrência você pode implementar por meio do mvar.